Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. É um teorema muito conhecido dentro da matemática. Ele trabalha os triângulos retângulos, né? Vocês fizeram aí a atividade sobre as propriedades, né, do triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras é muito importante para a gente poder fazer as resoluções descobrir medidas, né, desse triângulo. Uma coisa que vocês precisam saber, fica bem gravado isso, são as posições, tá certo? Em frente ao ângulo de 90 graus, sempre vai estar posicionado a nossa hipotenusa, ou seja, ela é a parte maior do triângulo, tá? E o teorema diz que a soma dos quadrados do cateto é igual ao tamanho da hipotenusa, tá certo? Então, as medidas, a soma do quadrado do cateto daqui e desse cateto vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula é bem tranquila. O teorema de Pitágoras é bem tranquilo, tá? Então, como que fica? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Essa é a fórmula. Antes da gente fazer Antes da gente montar a fórmula, a gente precisa lembrar que a parte maior sempre vai estar posicionada na frente do ângulo de 90 graus, tá ok? E depois a gente coloca os valores. Antes de você fazer qualquer cálculo, procura o ângulo para você poder achar a hipotenusa. Aí você vai ver se ela tá como incógnita ou se ela vai estar com o valor, tá ok? Eu vou trazer um exemplo de como a gente fazer uma resolução. Então, vamos fazer a resolução desse exemplo aqui. Olha, nós temos um triângulo retângulo, né? Porque nós temos aqui um ângulo de 40 graus, de 90 graus, desculpa. Temos os vértices A, C e B, não é isso? E temos os valores x, 13 e 12. Eu quero saber quem? O valor de x. Então, a primeira coisa, a gente vai encontrar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai estar de frente com o ângulo. Então, eu tenho o ângulo de 90 graus aqui, então a minha hipotenusa vale 13. Então, eu venho e coloco ela no lugar do h, 13 ao quadrado. Esse valor de quadrado sempre vai existir, tá? Porque a fórmula é h ao quadrado, que é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Então tá. Um cateto vale 12. 12 ao quadrado. Mais x ao quadrado. Porque o x, ele tá como cateto. O 12 como cateto. Porque o ângulo está para a parte maior, que é a nossa hipotenusa. Agora é só fazer a operação de potência, que vocês já conhecem. 13 ao quadrado, a gente sabe que é 169. 12 ao quadrado é igual a 144. 13 ao quadrado é a mesma coisa de 13 vezes 13, tá certo? 12 ao quadrado é a mesma coisa de 12 vezes 12. Mais o valor de x ao quadrado, que é o que a gente quer resolver. 144 vai passar para o primeiro membro com sinal trocado, né? 169 menos 144 é igual a x ao quadrado. 129 menos 144, 25, que é igual a x ao quadrado. Beleza, a gente tem uma potência e a gente sabe que a operação inversa à potência é a radiciação, não é isso? Então, vai ficar a raiz quadrada de 25, que é igual a x. Qual é o valor da raiz quadrada de 25? A gente sabe que é 5, então x é igual a 5. Então, o que aconteceu aqui? Descobrimos o valor da altura do triângulo, tá certo? Então, através desse exemplo, vocês vão estar fazendo os outros, né, que verão. Vou pegar mais um exemplo aqui para a gente poder estar finalizando esse vídeo, ok? Aqui a gente tem mais um exemplo, tá? Agora, nesse caso, a gente quer saber esse comprimento aqui, ó, de BC.
porque a altura a gente já sabe que é 8. Então, é só colocar na fórmula de novo, ó. Vamos localizar o ângulo. Quem tá de frente pro ângulo é a hipotenusa. Então, vai ficar 12 ao quadrado. É igual, um dos catetos mede 8 e o outro mede x. Coloquei na fórmula, agora é só resolver, tá certo? Então, 12 ao quadrado a gente vê que vai dar 144. É igual 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, que é 64, mais x ao quadrado. 64 vai para o primeiro membro com o sinal trocado. 144 menos 64 é igual a x ao quadrado. 144 menos 64, x ao quadrado é igual a 80. X é igual a raiz quadrada de 80. A gente pode estar fatorando, tá ok? Essa raiz de 80. Deixa eu apagar o triângulo ali para a gente começar a fatoração. Todas as vezes que a gente tiver uma raiz que dê pra gente fatorar, pessoal, a gente fatora, tá? Não deixa ela assim como raiz, não. Só se você tiver muita dificuldade mesmo aí pra você, se você ficar com medo de errar, você deixa. Mas as raízes são bem tranquilas pra gente fatorar, a gente já estudou sobre isso, tá ok? Vou fatorar aqui, ó, raiz de 80. 80 é par, então dá pra dividir por 2. 80 dividido por 2 dá 40, que também é par, dá pra dividir por 2. 40 dividido por 2 vai dar 20, que também é par, dá por 2. 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5, como a gente sabe, ele é um número primo, então só divisível por ele mesmo. E sobrou 1. Então, a raiz de 80, olha, deu aqui, ó, duas repetições e uma não repetição. Então, vai ficar, a raiz de 80 é igual ao quê? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 5, tá certo? Então, a gente sabe que quem tá acompanhado vai sair sozinho. Então, a raiz de 80 vai ficar igual. Aqui a gente tem duas repetições de 2, então vai dar 4, não é isso? 4 raiz de 5, tá bom? Então, o valor de x é igual a 4 raiz de 5, tá bom? Então, agora vocês já vão poder resolver as atividades. Lembrando sempre, procurem primeiro a hipotenusa para saber aonde ela está, para você poder colocar os valores certos na fórmula, tá ok? Um grande abraço aí, pessoal. Fique com Deus.